Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Conexão Elo. E hoje estamos aqui recebendo dois amigos que estão com a gente há algum tempo na prática dos exercícios físicos. É isso, Thiago Peduto? São dois convidados hoje? Hoje nós teremos a ilustre presença dos nossos amigos Padre Emerson e Padre Tiago, falar um pouquinho a prática nossa e falar sobre exercício físico, né? Vamos falar um pouco de espiritualidade hoje, como que vocês unem a vida espiritual ao corpo santo de vocês, né? Precisa trabalhar as duas vertentes aí para não deixar nada para trás, né? Padre Emerson, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tiago, Beto, Tiaguinho e todos que acabam nos acompanhando pela Conexão Elo. De fato, é um desafio cuidar do corpo, da mente, do espírito e, ao mesmo tempo, colocar tudo isso em comum. Né? Eu costumo sempre dizer que Deus nos dá a graça de termos o corpo, a vida e, ao mesmo tempo, a liberdade de como cuidar de tudo isso, né? Administradores desse corpo, desse espírito. E eu tenho que confessar, né? Aproveitando aqui, eu já confesso, não é que eu sou tão dado ao exercício físico, né? Mas isso me pegou um pouco, já com os meus 53 anos, de preparar também essa casa, essa morada, para um envelhecimento sadio. E é interessante que a meta era essa. Mas à medida que você começa a condicionar o teu corpo, você começa a ser condicionado no exercício físico, você percebe que as suas atividades pastorais, elas ganham uma qualidade diferenciada. Então você começa a perceber a tua disposição, seja na celebração da Santa Missa, seja também nos atendimentos, nas visitas e tantas correrias que a gente acaba fazendo por aí. Então a gente começa a perceber que, de fato, esse equilíbrio de cuidar do corpo e do espírito, eles dialogam. É interessante isso. Mesmo que eu tinha uma intenção de envelhecer com qualidade, né, isso está me dando também a possibilidade de exercer a minha vocação com uma qualidade melhor também, na disposição de fazer as atividades que a minha vocação ela pede. Então é um desafio que eu estou aprendendo a conviver com isso e garanto que já está me fazendo bem, entendeu? O Padre Tiaguinho também, né, Padre? Um pouquinho mais jovem aí, mas também firme na rotina dos exercícios, né? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos que nos acompanham aí nesse podcast, essa ideia brilhante que vocês tiveram. É uma alegria a gente estar junto hoje para falar da questão de espiritualidade, também do cuidado que a gente tem com o corpo. Como o Beto falou, um pouco mais novo, eu gosto muito dos exercícios físicos. Quando era criança, o judoca. Então, depois que fiquei padre, eu acho que mais do que nunca, como o Padre Emerson falou, é importante esse cuidado que a gente tem que ter para conosco, né? Sobretudo nas atividades, né, que a gente pratica na paróquia, o cuidado com o outro, e eu acredito muito nisso, né? Para a gente cuidar do outro, a gente primeiro precisa estar bem. Estando bem, a gente vai ter um olhar cristão, não só cristão, mas um olhar direcionado também para a pessoa do outro, que a gente consiga ajudar aquela pessoa que também precisa de ajuda, não? O Padre, é muito legal, porque às vezes as pessoas não sabem como é a rotina de vocês no dia a dia, né? Como que pela manhã, logo após o almoço, tudo. E além de todas as questões da igreja, da missa, vocês têm as atividades administrativas e ainda tem que encaixar um horário ali para cuidar da saúde, cuidar da alimentação, né? A gente sempre fala isso de comer bem. Então é um desafio mesmo diário, né? Eu falo que você acaba integrando tudo. E aí, quando você consegue colocar toda essa orquestra sendo bem regida, você começa a ver a harmonia nas atividades, a harmonia no atendimento, a harmonia no dia. Então, é bacana isso, você começar a cuidar da alimentação, cuidar do corpo, cuidar do espírito. Então, quando você põe isso, integrando essa realidade, você automaticamente percebe que cuidar da casa, da primeira morada, esse templo vivo do Espírito Santo, não é só o alimentar a alma, né? Mas é cuidar da estrutura onde
esse ruar, esse sopro da vida de Deus, ele habita. Então, é até uma maneira de gratidão. Você está cuidando bem desse templo, né? E é o primeiro templo do Espírito Santo. É a primeira morada de Deus. É a primeira casa. É essa igreja pessoal, esse templo pessoal, que bem cuidado, seja no físico, no espírito, no psíquico, evidentemente que você vai cuidar do templo que você encontra no desafio de cada dia. Cada encontro com a pessoa, cada visita, cada atendimento, cada realidade vai se tornando também um cuidado, como disse o Tiaguinho, né? Você cuida de si próprio, é um amor próprio isso, diferente de vaidade, mas é um cuidar-se, é um amor próprio para poder cuidar melhor de quem nos é confiado, né? Desse rebanho de Deus que a gente encontra no dia a dia. E essa, ela surgiu através da oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas da academia, né? A gente conversa com muitas pessoas que sabem sobre muitas coisas, né? E são muito inteligentes nas suas áreas. E a ideia de chamar vocês para cá surgiu exatamente assim, né? A gente tem alguns momentos na academia que a gente consegue conversar um pouco mais, só que esse passar de conhecimento de vocês fica restrito ao seu professor, quem está ali com vocês naquele momento. E falando, mas por que a gente não pode oferecer isso para mais pessoas, que é como vocês fazem na Santa Missa, né? Não deixa de ser diferente. Vocês estão lá passando para todo mundo aquela palavra de Deus, o conhecimento que vocês têm. Então, surgiu a ideia de fazer o podcast através daí, a gente chamar as pessoas para poder conversar um pouco mais. E, já pensando nisso, como vocês dizem, né, treinar o corpo para poder oferecer esse amor próprio é um momento de gratidão, é muito que a gente faz também, né, a gente cuida do nosso corpo treinando para que a gente possa cuidar melhor de vocês lá na academia, né. Teria sentido chegar lá e vocês terem professores que não se adequam ao padrão físico, ou está doente, ou está com dor, então por isso que a gente treina muito. E isso faz toda a diferença na rotina de vocês, né, Thiago? Isso, com certeza. Esse cuidado que você coloca, né, com a questão do corpo, essa busca aí por uma melhor de vida, esse cuidado com o tempo do Espírito Santo, como o Adriano falou, ele é muito importante. A gente se cuida, a gente consegue cuidar do outro. Uma coisa interessante, sobretudo naquilo que é a nossa função de padres, que tem marcado muito as minhas atividades paroquiais, sobretudo na questão do atendimento, a gente procura dar para as pessoas aquilo que é bom para a gente. E assim, algumas experiências que têm chamado a atenção é que, às vezes as pessoas chegam para conversar e falam assim, padre, eu ando tão cansado, é a primeira pergunta que eu faço, o que é que você tem feito? E é interessante que a maioria das pessoas às vezes fala assim, eu tenho dedicado muito meu tempo no trabalho e na questão de ficar no celular. É incrível isso. E aí a gente começa um diálogo ali, começa a caminhar junto com a pessoa. Dentro dessa caminhada, um dos aspectos que a gente coloca é a questão também de tirar um tempo para si na questão do exercício físico. Passa algum tempo, essa pessoa ela vem de novo e fala, padre, eu te agradeço por aquela conversa, por aquele diálogo. Tem me feito bem tudo aquilo que o senhor me orientou. Além dessa questão do cuidado físico, é claro que a gente coloca também a questão do espiritual, porque essas duas coisas, elas caminham junto, né? Então, serve pra gente aquilo que serve pra gente, às vezes aquilo que a gente discute ali entre nós na academia, uma coisa assim, que não é formal, né, informal, mas que a gente acaba também oferecendo para as pessoas que vêm até nós, porque nos faz bem, nos ajuda, então a gente oferece também para aqueles irmãos que às vezes vêm procurar ajuda nesse sentido. É muito gostoso, né? Os bate-papos nossos lá. Nunca tem brincadeira, né, padre? A gente sempre tá sério durante as aulas lá. A gente, né, Thiago, focado, tem assuntos paralelos, né? E a gente fala muito sobre longevidade, como o padre Emerson falou, a gente buscar um envelhecimento mais saudável. Nós recebemos já aqui o doutor Davi, a doutora Paula, que eles falaram sobre essa preocupação da gente envelhecer bem, mas também a gente precisa estimular exercício físico para a moçada, para os mais jovens. E isso, o senhor e o padre Tiaguinho são entusiastas, né? Que o senhor tem um projeto com as crianças de futebol, né? Que vocês ajudam lá, né, padre? O senhor podia falar um pouquinho? A gente sempre coloca assim, tudo aquilo que é possível
entregar para o outro, a gente tenta entregar da melhor maneira possível, né? E descobrir no outro de que maneira eu posso chegar até ele, né? E com a molecada, hoje é impressionante. Em todos os setores, em todas as realidades, independente de religião, duas realidades que você chega é a cultura e o esporte. Com a cultura e esporte, você consegue abrir a porta que for. Como eu disse, independe a questão da religião de cada um, o gosto de cada um, o estilo de cada um, a condição social de cada um. A cultura e o esporte te dá uma possibilidade de você adentrar na vida de tantos. E o esporte de uma maneira muito particular. Então, a maioria dos nossos projetos sociais, nós trabalhamos a questão do esporte. Esporte, a música, o bate-papo, esse sair da virtualidade e entrar naquilo que é real, você trazer um pouco a molecada para o dia a dia, para o corporal do dia mesmo, você sentir o teu corpo, você sentir a tua história, você sentir o teu desafio e descobrir a potencialidade que você tem de superar os seus limites. E o esporte, nesse campo, é fantástico. Então, você pega, por exemplo, assim, tanto a realidade trabalhada nos predinhos. Você trabalha com a parte da escolinha de futsal. Trabalha com a capoeira. Você trabalha com o karatê. Você pega a Fazenda da Esperança. Você congrega a molecada no campeonato de futebol. Você congrega a molecada quando se envolve uma gincana que desenvolve esportes. Todo o tempo de voluntariado na Fundação Casa. A competitividade esportiva para canalizar toda uma demanda de um adolescente, de um jovem, que quando não encontra a canalização boa, evidentemente que ele vai canalizar para outro campo. Você pode correr para fazer a coisa errada, mas você pode correr para fazer a experiência de grupo, a experiência de uma competição. Então, o esporte é fundamental na educação, fundamental. E esse esporte de você trabalhar atividade esportiva, atividade física, você dá capacidade, de fato, de se lidar com aquilo que você é, não com aquilo que você gostaria de ser. Eu gostaria de ter um desenvolvimento físico melhor. Não tenho. O que eu tenho é isso. Com aquilo que eu tenho, como que eu posso trabalhar? Aí eu gostaria de estar em tal atividade. Tá bom, gostaria, mas se eu não posso, eu posso o quê? O que está no meu alcance? Então, você não começa pelo ideal. Você começa por aquilo que você pode. Né? Então, eu não posso fazer, sei lá, todo dia uma caminhada. Tá bom, mas eu posso fazer quando? Não consigo ter todos os aparelhos dentro de um projeto social. Tá bom, mas eu tenho escola de futebol, eu tenho um condicionamento. Então, esse olhar de perceber o que está no meu alcance para o condicionamento físico. E é interessante porque, você vê, né, na academia a gente fala que a gente não brinca, né? Eu desconfio um pouco disso daí, entendeu? Uma das coisas da academia, por exemplo, faz 3 séries de 12, de 15, tal. De 15 ou de 12, de 10 a 12. Se você não é fiel naquilo que você escuta, que você tem que fazer, você pode enganar. Você pode fazer um outro esquema, porque você está ali tomando conta do controle da tua vida. Você sabe se você pode fazer 15, mas a tua preguiça te faz fazer 10. Então, se você começa a perceber também o próprio condicionamento da academia, você começa a ligar, no meu caso, por exemplo, eu ligo muito com a palavra de Deus, muito com a realidade que Deus me coloca no Evangelho. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser no grande. Então, se eu não for fiel no condicionamento que me é passado, eu não consigo ser discípulo, porque eu vou querer a minha vontade. Então, se eu tenho um cara que entende mais do que eu, que me condiciona, seja no projeto social, um professor com a molecada, seja na Fundação Casa, seja na Fazenda, seja na academia, seja onde quer que for, o cara que está me orientando, que tem um cabedal maior do que o meu, né, eu não vou ser nada em lugar nenhum. Porque eu quero ser aquilo que eu idealizo, aquilo que eu quero. Não. Então, o exercício também te leva a lidar com teus limites, a lidar com a possibilidade de manipulação, a ser honesto, a ser fiel, quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. Vocês passam o exercício, atendem o outro, daqui a pouco vocês... Quem que está controlando a orientação que foi dada? Sou eu. Ponto. E assim é também o condicionamento da espiritualidade. O Tiaguinho e eu,
nós temos uma fidelidade com a vivência da palavra na fazenda. Se nós não formos fiéis na nossa oração pessoal, na fidelidade, mesmo quando a gente está cansado, de saco cheio, se não for fiel ali, esquece. Então aí você percebe, tem sintonia. Tem sintonia o físico, o espiritual, o social. E por isso que eu dizia no início do nosso bate-papo, não importa a religião, a condição social que a pessoa tem, não importa, porque o exercício físico e a espiritualidade está ao alcance de todos. Só não faz quem não quer. Uma vez o senhor me falou na academia e ficou marcado. A gente estava num dos assuntos, o senhor falou assim para mim, a gente vê o quanto a gente é fiel quando são pequenas coisas e quando ninguém está olhando. Porque quando está todo mundo olhando, tem esse julgamento social, a gente quer o nosso ego trabalhando, mas quando a gente está sozinho, qual é a nossa atitude, né? O senhor comentou isso um dia. A gente sabe o que a gente faz, em tudo. É. E você vê assim, né? O tema de hoje, espiritualidade e esporte, condicionamento físico. Quem que não pode fazer uma caminhada? Quem que não pode erguer alguma coisa, fazer um condicionamento? Posso até ter uma limitação física? Posso. Mas isso não me tira uma outra possibilidade. Quem que não pode fazer uma oração pessoal hoje? Eu não quero ir na igreja, porque eu sou dessa religião, eu sou do que. Tá bom. Mas quem que não pode estar numa relação com o transcendente? Quem que não pode? Então está ao alcance. Então é preciso vencer preguiça, comodidade, o marasmo, entende? Muitas vezes essa zona de conforto que nós criamos, que para estourar isso precisa um pouco de sacrifício. O que a gente sempre prega e luta lá é pela democratização do exercício, né? A gente não quer que a pessoa vá só para a academia, ou só para a nossa academia, ou só atividade física que a gente gosta, não. A gente é praticante de luta, vai só lutar, a gente quer que a pessoa seja ativa. Então, muita gente, eu não consigo fazer exercício hoje, porque exatamente o que o Paulo falou, sai, faça uma caminhada, vai passear com o cachorro na rua, vai correr no parque, vai fazer alguma coisa fora. E a democratização da espiritualidade não é diferente, né? Porque se a pessoa não quer ir na igreja, ou naquela igreja, ou uma igreja que é perto da casa dela, porque ela não tem condição de ir em outro lugar, faça uma oração em casa. Trabalhe o seu lado espiritual sozinho, mas não deixe de fazer, né? E acho que isso que é o mais importante, né, Fábio? É isso aí, Thiago. E dentro dessa questão que você coloca, da democratização, para nós tem uma palavra que é muito importante dentro do aspecto religioso, que é a liberdade que Deus nos dá. A liberdade de escolha. Todos nós temos essa liberdade. E eu acho que uma das melhores escolhas que a pessoa pode fazer é escolher o bem. O bem para si, o bem para o outro. E dentro desse aspecto do bem, cabe muito a questão também da oração, desse ligar-se com Deus, né? Não importa a religião, não importa a forma de pensamento, mas quando cada um consegue se organizar, ter disciplina, consegue sim ter esse momento com o transcendente, consegue sim ter esse momento para cuidar do seu corpo, consegue sim ter esse momento também para cuidar do outro. O problema hoje, né, que eu vejo, é que às vezes as pessoas elas não estão dando o devido valor para aquilo que é fundamental na vida. Dá valor para as coisas que não tem fundamento, coisas que passam e depois a pessoa acaba caindo num vazio existencial muito grande. Né? Então, se você dá valor a um minuto de oração que seja, a um tempinho para a sua caminhada, que esses dois aspectos são o cuidar de si, poxa, você tem uma vida mais tranquila, uma vida mais sóbria, você consegue também olhar o outro, as realidades que estão aí do seu lado. O Padre Emerson também comunga da mesma ideia que eu e às vezes, né, quando as pessoas vêm até nós, voltando um pouco naquela questão da direção espiritual, a pergunta é sempre fundamental: como é que anda a sua vida com Deus? A pessoa chega ali cabisbaixa, triste, desesperada, não consegue mais encontrar um sentido para a vida, e a pergunta é: como é que anda a sua vida de oração? Padre, há muito tempo eu não falo com Deus. Há muito tempo eu não tiro um minuto do meu dia para falar com Deus. E é bonito o trabalho quando você começa. Não precisa fórmula para você falar com Deus. Depois ela é importante, mas não é necessário no primeiro momento. Primeiro tira 5 minutos do seu dia, 3, às vezes falamos até 2, para conversar com Ele. Da forma que você achar melhor, converse com Deus como um amigo e vai. Depois a pessoa vem e fala: eu encontrei um sentido na minha vida, porque hoje eu consigo falar com Deus. Eu encontrei um sentido, eu encontrei o canal da graça.
Então, nesse sentido, é muito importante essa disciplina. Eu acho que todo ser humano deveria ter uma disciplina, não uma disciplina que escraviza a pessoa, mas uma disciplina que dá um sentido para a vida dessa pessoa, que entra o conceito de liberdade que a gente acabou de falar, né, quando você me perguntou. Uma disciplina que acaba criando responsabilidade, né? Então, você foi livre para escolher. Então, você seja homem, mulher, suficiente para assumir. Né? Então, essa São Paulo, apóstolo, fala muito desses exercícios. Né? Uma das cartas, ele coloca, fala assim, corri atrás de uma coroa incorruptível, combati o bom combate, me exercitei para essa corrida. Ou seja, a fé é uma busca, a fé é um exercício, a fé é uma disciplina. A fé não é hoje eu senti Deus. Tá bom, o dia que você não sentir. Quer dizer, é um preparar-se, ter uma disciplina, é você ter uma responsabilidade nessa fidelidade que livremente você escolheu. Claro, essa epidemia que a gente vê de doenças psicológicas aí, né? Ansiedade, depressão, cada vez mais aumentando e muitas vezes a gente vê de algumas pessoas que a gente julga, né? O mundo julga, você olha e fala assim, nossa, mas essa pessoa não tem problema nenhum, tem uma família linda, tem uma boa saúde, financeiramente é uma pessoa abastada, então você fala, nossa, como que ele pode ter problema? Daí entra justamente nisso, né? As pessoas estão deixando de lado algumas coisas importantes, né? Então, dá um valor muito grande ao que não tem sentido nenhum. O Tiaguinho tocou num ponto fundamental. Vou colocar novamente aqui, não estou direcionando a uma doutrina, não é uma doutrinação, mas o ser humano ele se afastou do seu Criador. Ele quis inverter o papel. De criador, de criatura, ele quer ser criador. E a partir do momento que o ser humano ele esquece que ele é criatura, ele é capaz de se transformar no lobo do próprio homem. Então a gente cai numa instrumentalização das pessoas, aquilo que me convém. Então o mundo não começa a mais girar em busca de um bem comum, do cuidado comum. Eu não me cuido mais para poder cuidar melhor do outro, mas eu me cuido, eu me abraço no sentido, eu estou ali, eu invisto em mim para ser melhor que o outro, para sobressair com o outro. E isso acontece na inversão de valores. Eu esqueci quem é o meu Criador. Você pega o Pai Nosso, eu esqueci quem é o Pai. Eu esqueci que eu sou filho e filha. Somos diferentes, mas não somos inimigos. Então, quando o ser humano cai nessa busca desenfreada de bem-estar, de comodidade, disso e daquilo, tal, evidentemente que o ser humano se perde. Ele se torna utilitário e entramos numa sociedade de descarte. Hoje, os Estados Unidos é o lugar que mais estoura a camada de ozônio. Mas é o lugar que tem mais luxo. A população da Índia e dos Estados Unidos, a Índia está num grau de poluição lá embaixo. Então, assim, até onde eu quero o meu bem-estar? Até onde vale a pena tudo isso? E depois, eu gosto muito do Papa Francisco. Né? O Papa Francisco, ele citou uma vez, num dia de finados, ele disse assim, eu nunca vi num funeral e um caminhão de mudança atrás do carro fúnebre. Eu nunca vi. Então, às vezes, nós investimos demais em coisas que passam e perdemos oportunidades raríssimas de memória afetiva, de alimentar aquilo que de fato vale a pena. E isso é reflexo do que? Eu me afastei do Criador. Eu não tenho mais tempo para o Criador. Eu não tenho mais tempo para parar e fazer a minha oração, para me conectar com Deus, para silenciar, para poder ouvir. A pressa me dominou. Tanto é que hoje, se você não responde o WhatsApp na hora que dá o pontinho azul, está ferrado, hoje está me ignorando. Gente louca, no sentido, está neurotizando.
mas porque nós estamos nos afastando daquilo que de fato vale a pena. É só olhar o ritmo das famílias, o nosso ritmo. O nosso ritmo. Então, a espiritualidade é fundamental para o bem-estar do ser humano. Você ter aquela capacidade de parar, aquela capacidade de se colocar, eis-me aqui. Com tudo que eu estou. Hoje meu dia está pesado, tá? É desse jeito que eu estou aqui. Hoje meu dia está bom, tá? É desse jeito que eu estou aqui. Você se colocar nessa disciplina de oração, essa disciplina que se torna também uma revisão da tua vida. E aí a gente começa a perceber, quando eu me desconecto daquele que me criou, eu quero ser o cara que cria. Esquece. Esquece. É como o Gênesis. Tudo era bom. Simbolicamente, na linguagem simbólica do Gênesis, tudo era bom. Criou tudo em harmonia. Foi o homem querer pôr o dedo na caos para voltar para a harmonia, é preciso se reconhecer criatura. Criatura. Tem uma vez que eu escrevi o Padre Tiago na aula, e um autor indiano que eu gosto bastante, que ele fala, não é sinal de saúde estar adaptado numa sociedade doente, né? E a gente acaba entrando nesse ritmo, porque você vê todo mundo trabalhando muito, todo mundo comendo mal, todo mundo sedentário, e aí você fala, puxa vida, eu tô ficando para trás. Então, mesmo sendo ruim, você segue naquilo ruim, porque todo mundo tá indo, né? Você imagina assim, a maior parte dos nossos atendimentos, confissão, direção espiritual, às vezes busca de ajuda para sair das drogas, o álcool, confusão em família, discórdia matrimonial, enfim. A maior parte dos nossos atendimentos não são problemas espirituais. São problemas afetivos e psíquicos. Reflexos que geram visivelmente que a pessoa se distanciou da espiritualidade. Aí você pode me dizer assim, padre, então quer dizer que a espiritualidade soluciona todos os problemas? Não. Ela te capacita, te fortalece para enfrentar os seus problemas. Não é um passe de mágica. Pirlim, pim, pim. Não. Mas a espiritualidade, ela te fortalece para você enfrentar aquilo que a vida te apresenta. É diferente. E o condicionamento físico te dá a resistência para que você possa enfrentar aquilo que a vida também te apresenta. Por isso, esse diálogo entre esporte, entre espiritualidade, te dá uma mente serena, que não te livra de problema, mas te dá a capacidade de discernimento e sabedoria de como agir, de como tomar decisão, de como usar o teu livre-arbítrio. Como é unido, né? Corpo e mente, né? A gente fala que o exercício físico cura tudo, né? O exercício físico em si não cura nenhuma doença. Mas é a mesma coisa, né? Ele te capacita, te deixa o seu corpo mais forte, saudável, sua imunidade ativa, para que você possa trabalhar de uma certa forma que vá curar aquilo que está te causando algum mal. Como a espiritualidade, né? Porque se você pega o cara que tem o exagero, que não encontra o equilíbrio do físico, ele vai continuar olhando só para si. Da espiritualidade, tem que ser sempre chupeta, neurótico. Entendeu? Tem que ter o diálogo, tem que ter o equilíbrio. O senhor agora está num novo desafio na carreira de padre. Não sei se eu posso falar carreira de padre, mas nessa jornada de padre, né? E a gente conversou e o senhor me falou que vai estimular a prática de exercício físico dos meninos lá. Conta um pouco pra gente aí. Atualmente, há poucos dias, foi comunicado a mim que você é reitor, né, do Seminário São José, aqui na Diocese de Botucatu. É uma confiança da parte do nosso arcebispo, Dom Maurício, né? E eu aceitei com muita alegria que uma das áreas que eu mais gosto no campo vocacional é a área de formação, né? E a mim está sendo confiada essa missão de formar novos padres para a igreja. Então, eles serão os futuros homens da palavra de Deus, mas homens também que serão pastores e vão cuidar do povo de Deus. Hoje, vocês têm 2 pastores aqui falando desse cuidado, né? Do povo de Deus, falando um pouco da espiritualidade, falando um pouco também do cuidado do corpo, como é que essas duas coisas estão unidas.
E, é claro, para formar esses meninos, a gente precisa também dar o melhor para eles. E fazer eles entender que, para eles terem uma boa formação, aproveitarem o máximo aquilo que nós vamos oferecer para eles, também precisam cuidar de si. Eu estava conversando com o Beto na academia essa semana, quando eu dei a notícia para ele que tinha saído a minha nomeação como reitor. Foi interessante que o Beto falou, padre, vamos marcar um dia para ela falar para os meninos sobre a questão da saúde física. Eu falei, claro, vamos marcar sim, importante. Eles já desde o início ter essa consciência do cuidado de si, do cuidado do corpo, estar bem para poder cuidar dos outros. Por quê? O seminarista, quando ele começa no seminário, além das atividades intelectuais, além do trabalho dentro do seminário, nos finais de semana eles já são introduzidos numa paróquia para fazer aquilo que nós chamamos de pastoral. O que é pastoral? É ajudar nas pastorais, nos movimentos da paróquia. Eles vão, aprendem muito com o povo de Deus, mas também oferecem alguma coisa. Para esses meninos oferecer alguma coisa para as pessoas, eles precisam estar bem consigo mesmo, né? Com a vida, com a espiritualidade e também com a questão física, né? Porque, como a gente disse, as duas coisas trabalham juntas. Então, já introduzi no seminário esse cuidado consigo mesmo, né? Aquilo que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, né? Que o nosso corpo ele é um templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa cuidar muito dessa casa, que é o nosso corpo. Sobretudo nós, né? Que somos pastores, a gente precisa dar o exemplo, né? Porque depois as pessoas vão olhar e, de certa forma, falar assim, se o padre está fazendo, eu também quero fazer. Então, já mostrar para eles um pouco a importância de cuidar do físico, né? Que para nós, enquanto igreja, enquanto religiosos, o físico é essa morada do Espírito Santo. Padre, o senhor falou que foi judoca. Nós sabemos aí que o senhor já praticou judô, então, academia, corrida, que o senhor está fazendo corrida de rua aos finais de semana, e pescaria, né? O senhor é um grande pescador, tô sabendo. Não podia perder essa, né, Padre Emerson? Não podia perder essa, né? Gosto muito de pescar, faz parte dessa higiene mental, né? E a gente precisa ter esses momentos de lazer também. Quando eu vou pescar, eu me desligo de tudo, do celular, dos problemas, deixo um pouquinho a paróquia de lado. Quando volto, claro, vou continuar amando a minha paróquia, que é a minha casa. Mas quando eu tô ali, eu me dedico à questão do meu lazer, da minha saúde mental ali, fico horas e horas ali na beira do rio. Mesmo que não pegue nada, Beto, o importante é estar ali na beira do rio. Tá pescando, tá com mulinete, com a carretilha na mão. E é gostoso, rapaz. Quando eu era criança, assim, eu lutei judô. O Padre Emerson também foi judoca quando ele era criança. E a gente falava um pouco da memória afetiva. Inclusive, foi o padre que tocou nesse aspecto aí, quando ele estava falando. E foi interessante, uma vez que eu fui disputar um campeonato regional lá em Presidente Prudente. E meu pai foi junto comigo. E como foi gostoso ter meu pai naquele dia na arquibancada torcendo, né, por mim ali, ele ter me levado, a gente ter estado junto, e naquele dia eu fui campeão. Peguei o primeiro lugar. Quando a gente tava vindo para cá, a gente pensava um pouco, né, o que será que eu vou falar, quais serão as perguntas, que memória afetiva eu tenho para falar daquilo que eu vivi enquanto esportista, vamos dizer assim. E uma das coisas que me veio na memória foi esse período, né, que eu vivi com meu pai, ele que me acompanhava na questão do judô, ele que me levava, ele que me matriculou. Então, o esporte traz memória afetiva também pra gente, e memória afetiva familiar. Isso marcou muito a minha vida, a minha história. Hoje ele já não tá mais aqui, ele mora com Deus, mas eu vi a alegria dele no olho quando eu fui campeão, sabe? Ele vibrava, então marcou muito. Então, gosto do judô, gosto de pescar, gosto de correr, e quando era mais jovenzinho também era peão de touro. Gostava também de montar em boi. Inclusive, esse teve a casca de bala aqui a pescar. Mas é muito bacana essa relação também, que os momentos de lazer, o esporte também acaba se tornando um lazer, né? Higienização mental, cria também de memórias afetivas, né? Você vai trazendo, como o Padre Tiaguinho trouxe com o seu Vanderlei, o finado pai, esse olhar, essa vibração. A gente vê na academia a molecada, o filho de vocês, ali para lá e para cá, que chega do judô e tal. Então, isso vai criando também memória, né?
Samuel, em 1984, né? Judô com o seu Valdemar, como que eu tenho esse homem, esse sensei na minha cabeça em relação à disciplina do judô, né? Depois a natação também, na época do judô junto. Então você vai criando assim memórias que te fazem história, que trazem lembrança. Que memória que traz. Você entendeu? Você guarda aqui, ó, aqui e aqui. Então, são realidades e histórias que o esporte, né, o lazer, acabou proporcionando também nas nossas histórias. Aqui dos podcasts que a gente tá fazendo, é o que a gente tá mais batendo papo, né, na verdade. Os outros a gente ainda faz algumas perguntas, deixa o nosso entrevistador, né, direcionar um pouco o que a gente tá querendo conversar. O nosso tá bate-papo mesmo. E já que vocês o Padre Thiago levou o Padre Emerson para a pescaria, podemos agora tentar um jiu-jitsu, né, Beto? Kimono tem lá na academia lá. Super tranquilo. O problema é a gente gostar demais, depois da missa acabar, os atendimentos acabar, as defesas pessoal. Tem jiu-jitsu lá na missa. Só da acolhida, pô. Você tá entendendo? Padre Thiago, Padre Emerson, quero agradecer vocês por ter aceito o nosso convite de estar aqui. A nossa ideia do podcast é fazer um podcast um pouco mais enxuto mesmo, para que as pessoas possam assistir no dia a dia de casa. E já falei em particular, falo aqui o Thiago, o Elton, nosso querido amigo, que coordena toda essa estrutura para a gente, para os nossos ouvintes, que é um prazer tê-los junto a nós, junto à nossa vida, junto à nossa academia. E toda essa energia que a gente conseguiu transmitir aqui para o pessoal que está assistindo, a gente sente diariamente quando vocês estão junto com a gente lá, viu? Pessoas especiais que a gente tem sempre ao nosso lado lá. Para nós é uma alegria muito grande também de poder, né? Fora do culto, fora da realidade eclesiástica, né? Mas também poder ter um papo com pessoas agradáveis de uma maneira tão descontraída, né? E revelar para vocês que a academia para nós também é um campo de pescaria, viu? Porque ali já nasceu tantas e tantas realidades pastorais, tanto na parte da acolhida, na parte da juventude, molecada que às vezes está indo para o crisma, que ali do contato na academia, a possibilidade também de inserir a turma nos trabalhos pastorais. E às vezes até em conversas profundas de uma situação que uma pessoa está passando outra, e ali acaba achando a possibilidade também de um diálogo. Então a gente agradece muito o espaço Elo, também de proporcionar não só para nós uma realidade desse templo, dessa casa, primeira morada de Deus, mas também de proporcionar uma fraternidade tão bacana de nos sentirmos em casa. Agradecer a vocês por essa oportunidade, né, de bater esse papo, foi super interessante. É aquilo que vocês falavam, né? Hoje a gente conversou um pouquinho aquilo que a gente acaba conversando lá na academia, os bastidores, né? E conversas saudáveis, conversas que acrescentam, e foi muito bom. É aquilo que o Padre Emerson falou e chama muita atenção, é que a academia ali acabou se tornando esse celeiro, né? De pescar homens e mulheres, crianças, ali para a nossa paróquia, né? E a gente percebe como é que é real isso, né? E a espiritualidade junto com a questão física, tá aí, né? O exemplo vivo, a catedral e a Elo, né? E consegue ter essa sintonia. E uma das coisas que me chamou bastante atenção ali dentro da academia foi com um jovem, que o Beto me apresentou lá. Falou assim, padre, a gente precisa laçar esse jovem aqui, né? Depois, junto com o Padre Emerson, a questão da crisma, né? E aí conversamos com o menino aceitou e hoje está lá com a gente também, né? E as crianças do Tiago, hoje lá nos Coroinhas, tudo começou ali, o Beto, com a questão da juventude. Então isso é muito interessante, essa possibilidade, né? Dessa amizade, nascer tantas coisas boas em prol de uma causa, a causa do reino de Deus. Então, gratidão. Padre Emerson, obrigado. Primeiro agradecer pela aceitação da gente que vocês virem aqui para ter um papo. Depois desse convívio que a gente tem lá na academia, que eu acho que
além do bem físico para vocês, acho que para a gente é um bem espiritual ter vocês lá sempre com a gente, batendo um papo e, de uma certa forma, nos resguardando lá também. Obrigado pelo bate-papo de hoje. E assim terminamos mais um episódio do Conexão Elo, buscando sempre uma conexão entre o corpo e a mente, corpo são e mente sã, levando para vocês, que são nossos parceiros, nossos ouvintes, as experiências que a gente tem no dia a dia. Vem com a gente para o próximo episódio. Até mais!